Quarto bimestre, aula de número 11. Movimento de partículas carregadas em um campo magnético uniforme. O caso mais simples para analisarmos inicialmente é o movimento realizado por uma carga elétrica Q dentro de um campo magnético uniforme. Nele, as linhas de campo são paralelas, isto é, o vetor campo magnético tem a mesma orientação e intensidade em qualquer ponto do campo. Nesse caso, o movimento descrito pela carga depende do ângulo θ entre V e B. A seguir, vamos analisar algumas dessas possibilidades. Quando V e B são paralelos, θ é igual a zero ou θ é igual a 180. A força magnética é nula. Sendo seno de zero igual a seno de 180, temos Fm igual a módulo de Q, VB seno θ. Módulo de Q vezes V vezes B vezes zero. Esse produto é igual a zero. Então, a força magnética é igual a zero. A figura à esquerda é representação de partícula com carga elétrica Q em movimento com velocidade V paralela às linhas de campo magnético B uniforme. Ou, figura à direita, representação de partícula com carga elétrica Q em movimento com velocidade V antiparalela às linhas de campo magnético B uniforme. Se não houver nenhuma outra força agindo sobre a carga, sua trajetória será retilínea e o movimento uniforme. Quando θ é igual a 90, ou seja, V e B são perpendiculares, a carga estará sujeita à ação de uma resultante de módulo constante em direção perpendicular ao vetor velocidade. A figura central é a representação de partícula com carga elétrica Q em movimento com velocidade V perpendicular às linhas de campo magnético B uniforme. Seno de 90 igual a 1, temos Fm igual a módulo de Q, V, B, seno θ, é igual a módulo de Q, V, B, vezes seno de 91, vezes 1. A força magnética é igual a módulo de Q vezes V, vezes B. Isso caracteriza um movimento circular uniforme, ou seja, trajetória circular e movimento uniforme. Raio da trajetória. Para calcular o raio da trajetória circular descrita pela carga Q, temos que Fm igual a FCP, que é a força centrípeta. Módulo de Q, VB, é igual a M, aceleração centrípeta. Módulo de Q, VB, é igual a mv ao quadrado sobre r. Módulo de Q, B, é igual a m, que multiplica v sobre r. O raio da trajetória R é igual a mv sobre módulo de Q, B. Considerando que mv, Q e B apresentam os mesmos valores
para qualquer ponto da trajetória da carga, temos que o raio R dessa trajetória é igual para qualquer ponto. Portanto, a curva descrita é uma circunferência. Período. Para determinar o período T, intervalo de tempo de uma volta completa, temos ΔS é igual a 2πr e ΔT é igual a T. V é igual a ΔS sobre T. Porém, ΔS é 2πr e ΔT é o T. Reordenando esta equação, o período T é igual a 2πr sobre V. Reorganizando esta equação, isolando o raio em função de mvp, encontramos que o período é igual a 2πm sobre módulo de QP. Na expressão obtida, observamos que o período T não depende do valor com que a velocidade da carga penetra no campo magnético. Quando θ assume outros valores, o vetor velocidade v pode ser decomposto em V1 e V2, de modo que podemos analisar a situação conforme as duas situações anteriores. V1, componente paralela ao campo P, movimento retilíneo uniforme. V2, componente perpendicular ao campo, movimento circular uniforme. Os dois movimentos, ocorrendo simultaneamente, resultam em um movimento helicoidal, espiral, uniforme. Nesse caso, a trajetória é uma hélice cilíndrica. A figura à esquerda, representação de partícula com carga elétrica Q e velocidade V, realiza a trajetória espiral em uma região na qual as linhas do campo magnético são uniformes. Exercícios resolvidos. Exercício de número 4. Duas partículas eletrizadas, Q1 e Q2, são lançadas num campo magnético uniforme com velocidade v. Qual é o sinal de Q1 e Q2, considerando a representação das trajetórias descritas por elas a seguir? Item A. Vamos resolver o item A. Considerando o sentido de desvio da partícula, é possível representar a força magnética. Usando a regra da mão esquerda, o sentido da força é invertido em relação ao sentido do polegar. Portanto, Q1 é menor que zero, ou Q1 é negativo. Para o item B, considerando o sentido de desvio da partícula, temos a representação da força magnética. Usando a regra da mão esquerda, confirmamos que Q2 é maior que zero, ou Q2 é positivo. Exercício de número 5. Um elétron se move com velocidade v igual a 4 vezes 10 à sexta metros por segundo, em uma região do espaço onde há um campo magnético uniforme, cuja intensidade é igual a B igual a 2 Tesla. Determine o raio da trajetória descrita pelo elétron, sabendo que a sua velocidade é perpendicular ao campo. Dados. Massa do elétron, 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Carga elétrica do elétron,
Q é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Resolução. Inicialmente, vamos representar na figura o campo magnético. Este campo é perpendicular ao plano desta folha de papel. Usando a regra da mão esquerda para uma carga negativa, elétron, temos que a trajetória realizada pelo elétron é uma circunferência de raio R. Neste caso, a força magnética é igual à força centrípeta. Logo, módulo de Q, V, B, seno θ é igual a mV ao quadrado sobre R. Sendo θ igual a 90, temos seno de 90 igual a 1. Logo, reordenando a equação, o raio desta circunferência será igual a mV QB seno de 90. Substituindo letras por números, o raio é igual a... O m é 9,11 vezes 10 elevado a menos 31. A velocidade v é igual a 4 vezes 10 elevado a sexta. A carga elétrica Q é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O campo elétrico B é igual a 2 Tesla e o seno de 90 é 1. Fazendo essa conta matemática, encontramos o valor do raio da trajetória descrita pelo elétron. Este raio é aproximadamente igual a 1,14 vezes 10 elevado a menos 5 metro.